Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui com vocês, apesar da distância, o Senhor nos deu essa ferramenta em que nós podemos continuar pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras, e isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Eu quero te dizer que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele continua no trono. Vamos orar para começarmos a nossa aula? Que Jesus te abençoe. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Senhor Jesus, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos para, Senhor, aprender mais sobre a Tua palavra, ouvir, Senhor, de Ti, Senhor, ó Deus amado, a Tua voz através das Escrituras Sagradas. Ó Deus, fala o nosso coração, Senhor, nesse momento, Pai. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, enche-nos, Senhor. Ó Deus, aonde estiver, Senhor, cada pessoa nesse momento, que ela seja cheia da Tua presença, cada lar, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, agora, Senhor, aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, seja plantada numa boa terra e que dê muito fruto para a glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, nós vamos para a nossa última aula do CETEB. E isso é maravilhoso. Estamos encerrando agora um ciclo. A próxima aula será já sobre os profetas, sobre os livros proféticos. Hoje a nossa aula é no livro 4, aqui ó, livro de número 4, ok? A última aula, a aula de número 36, que está na página 61. A consumação do reino, segunda vinda e novos céus e nova terra. A primeira pergunta que está aí na sua revista, se você não tem a revista, eu vou te dizer qual é a primeira pergunta. É a pergunta de número 1, diz: quando virá a consumação do reino de Deus? Olha, irmãos, muitas pessoas tentaram fazer essas contas aí, cálculos matemáticos enormes, para tentar descobrir quando o Senhor virá, quando será a hora, o dia e a hora exata da volta de Jesus Cristo. Só que o próprio Senhor nos alertou que isso não seria, porque Ele não nos revelou, e não é para ser revelado. E as pessoas que tentaram não conseguiram. Vocês devem ter visto aí muitos cálculos, né? Desde Nostradamus até os maias, agora há pouco tempo, mas ninguém acertou e nem vai acertar, irmãos. O Senhor, Ele voltará como nos dias de Noé, um dia que ninguém pensou, que ninguém programou. As pessoas vão estar fazendo tudo normalmente e Ele virá. Ele diz até que Ele virá como um ladrão. O ladrão, ele não avisa quando ele vai chegar, né? Ele chega de surpresa. Então será de surpresa mesmo. Abram aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no versículo 36, o Senhor deixa isso bem claro. Ele está falando sobre o retorno dele, sobre os sinais do fim dos tempos. E aí ele fala sobre isso, sobre a consumação do reino, quando isso ia acontecer. E ele deixa claro para os seus discípulos aí, no versículo 36, se você já abriu, diz aí, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Então, vamos guardar o nosso coração, né, sobre isso. Não precisa ficar ansioso fazendo cálculo, porque ninguém sabe. Só o Senhor sabe o dia que Ele vai voltar, mas já está marcado. Ele também diz que ao mesmo tempo que você não sabe o dia em que ele vai voltar, nem o dia nem a hora exata, a volta do Senhor, ela não deve ser algo desconhecido, diz aí na sua revista, né? Um tempo desconhecido para aqueles que são chamados por Ele, para o seu povo, para o povo do seu reino. Já que a gente está falando sobre o reino, né? Ele diz que esse acontecimento não vai pegar
as pessoas não devem pegar os seus filhos ou o seu povo de forma inesperada. Porque nós devemos viver, na verdade, constantemente vigilantes, esperando esse retorno do Senhor, a volta do Senhor a qualquer momento. Então a gente tem que viver, a igreja deve viver certa de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, se você pensasse assim agora, e se Jesus vai voltar daqui a 1 hora, o que você faria? Você perdoaria? Você pediria perdão com mais facilidade? Você amaria mais? Você diria que ama? Você falaria de Jesus para aquela pessoa que você nunca falou, que você teve oportunidade, mas que você ficou envergonhado? Tantas coisas nós faríamos, e é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver como se Jesus fosse voltar nesse momento. E as nossas decisões têm que ser tomadas pautadas nisso. Então devemos viver constantemente vigilantes sobre a volta de Cristo. Amém? Diz também, a segunda pergunta diz assim: quais serão os sinais da consumação do reino de Deus? Quais serão os sinais dessa consumação? Jesus fala sobre alguns sinais aqui que deverão marcar a consumação, dos quais nós devemos ficar atentos. Além de estarmos vigilantes, a gente tem que ficar atentos a esses sinais. Diz aí na sua revista: além da chamada vigilância, o Senhor Jesus advertiu a igreja de estar especialmente atenta aos sinais que antecederiam a sua volta. Esses sinais incluem o conflito entre as nações, o surgimento de diversas pragas e catástrofes naturais, todos destinados para o arrependimento das nações em preparação para a segunda vinda de Cristo. Então o Senhor nos diz que a gente tem que estar constantemente vigilante e atento aos sinais. Jesus, em Mateus 16, 1 a 4. Abra aí na sua Bíblia, ainda aí no livro de Mateus 16, de 1 a 4, os fariseus e saduceus pedem um sinal para Jesus de que ele é o Cristo, que ele é o Messias mesmo. E aí ele diz assim: olha só, quando a tarde vem, vocês dizem, aí no versículo 2 do capítulo 16, vai fazer tempo bom, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Então, ele continua: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Quem estava pedindo esses sinais eram os fariseus e saduceus. As escrituras, já no Antigo Testamento, já mostravam todos os sinais de como seria a vinda do Messias. Eles tinham as escrituras mostrando, dizendo quais eram os sinais e de como que ele se apresentaria, o Messias. Só que eles pediam um sinal, pedem mais um sinal a Jesus, e o Senhor falou que nenhum sinal lhe seria dado a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas ficou dentro do ventre do peixe 3 dias e depois foi lançado fora, vivo, não é verdade? Assim como Jesus foi morto, ficou enterrado, sepultado durante 3 dias e ressuscitou no 3º dia. Esse é o sinal. Esse era o sinal de que ele é o Messias. Ele falou: essa geração, esse será o sinal. A morte e ressurreição dele mesmo, de Cristo, né? Então, nós devemos estar atentos aos sinais. Ele falou isso para aquela geração, fala isso para a nossa geração também.
E quais eram os sinais? Volta para Mateus 24. É estudo bíblico, irmãos. A gente vai ficar virando a Bíblia aí. Vamos espremer a palavra de Deus. Vamos lá. Mateus 24 diz assim, versículo 4. Cuidado, que ninguém os engane. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Irmãos, desde que Jesus ressuscitou, foi morto e ressuscitou, nunca mais houve paz na terra. Sempre houve guerras em torno da terra, em vários países, algum país estava em guerra. Na época em que Jesus estava com seu ministério aqui na terra, havia a paz romana, a Pax Romana, né? Roma havia dominado todo o mundo conhecido e moderno da época, e havia uma certa paz, porque todos poderiam andar, não havia guerras entre povos, todos andavam entre si e havia uma paz. Após a morte e ressurreição de Cristo, né? Começou já as guerras e logo depois Roma caiu e nunca mais houve um reino que dominasse toda a terra e que houvesse paz na terra. Então, já começou as dores começaram já desde a morte e ressurreição de Cristo. Foi implantado o reino e aí já se começou as dores. Então ele já começa a falar sobre conflitos entre nações, nunca mais houve paz, sempre há conflito entre alguma nação, né? O surgimento de diversas pragas, e aí, na nossa versão, que é a NVI, diz aí, não tem, no versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Aqui só diz haverá fomes, só que em outras versões, inclusive na versão corrigida e fiel, diz fomes e pestes, e terremotos ou pragas, né? Então, as pragas, inclusive uma delas nós estamos vivendo agora, que é o coronavírus, né? Que assolou todo o nosso mundo, nosso planeta, né? Uma pandemia. Haverá pragas, mas nós já vivemos outras pragas, a humanidade viveu outras pragas no passado, né? A gripe espanhola, a peste bubônica. Então tudo isso anunciando a volta do nosso Cristo, do nosso Senhor. Ele já havia falado sobre tudo isso. Terremotos, vivemos há pouco tempo aí, o Haiti foi devastado pelo terremoto há alguns séculos atrás, né? Houve terremotos ali na falha de San Andreas, né? Ali em São Francisco, que devastou São Francisco. Tivemos o terremoto na Ásia, que varreu a Ásia, a Indonésia, inclusive tem até filme sobre isso, né? Quem assistiu O Impossível viu o filme falando sobre uma família que passou por esse terremoto, né? Por esse maremoto, que é um terremoto no mar, que né? Então nós já vivemos todos esses sinais e catástrofes naturais que têm assolado o nosso mundo. Então nós devemos olhar para a palavra, olhar para os sinais e entender que tudo que Jesus falou se cumpre. A palavra do Senhor, nós ouvimos e vemos cumprir-se. Hoje vivemos essa pandemia, mas vivemos tudo isso já durante a história da humanidade, que anuncia que Jesus Cristo está voltando. Devemos prestar atenção nos sinais. Então, isso não deve nos pegar despreparados como igreja.
Pelo contrário, a igreja tem que se preparar. Eu vejo os sinais e eu digo: Senhor, meu Deus, meu Jesus está voltando. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu amo a Ti, Jesus. Eu preciso pedir perdão a alguns irmãos. Eu preciso também perdoar pessoas, Senhor, no meu coração. Porque eu não posso carregar isso comigo. O Senhor não vai me aceitar. Porque o Senhor me perdoou, como eu não vou perdoar o outro? E ir trazendo tudo isso à memória. Eu preciso dizer que eu amo as pessoas. Eu preciso falar do teu amor para aqueles que ainda não ouviram. Todos esses sinais devem trazer isso para o coração da igreja. Jesus está voltando. É urgente que eu fale dele. É urgente que eu me arrependa. É urgente que eu perdoe. É urgente que eu peça perdão. É urgente que eu ame o meu irmão como a mim mesmo. Amém? Continuando. Então, todos esses sinais são destinados para o arrependimento das nações. Então, os sinais, eles não são para te deixar desesperado, mas eles são destinados. Eles são a forma de misericórdia do Senhor. Porque os sinais, eles vêm para que as pessoas possam olhar e dizer: meu Deus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Jesus está voltando. É para isso que os sinais são destinados. Então você precisa entender, olhar os sinais e entender os sinais. Vamos lá. Além disso, um outro sinal, além do conflito entre as nações, o surgimento de diversas pragas, as catástrofes naturais, terremotos, né, que são destinados ao arrependimento, vão surgir falsos profetas e falsos cristos. E a oposição e perseguição à igreja colocariam à prova a fé e o amor de muitos. Vamos olhar aí, Mateus 24, você já está aberto aí, Mateus 24. No versículo 5, o Senhor diz assim: pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele diz isso no versículo 5 do capítulo 24. E ele diz isso também no versículo 9. Vamos lá? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha a perseguição, a oposição contra a igreja. Aí, versículo 9, e aí ele vai dizendo, fala novamente no 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas, novamente ele fala sobre os falsos profetas, surgirão e enganarão a muitos. Quando o Senhor ele fala muitas vezes sobre alguma coisa, é porque ele quer chamar a sua atenção e a minha atenção para isso. Então ele fala dos falsos profetas no início, ele fala aqui, e vamos lá, ele fala também, vamos lá no versículo 24 do capítulo 24. Ele diz de novo: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha que novamente ele fala sobre o engano. No mesmo texto, ele falou já 3 vezes, nós já lemos 3 vezes ele falando sobre os falsos profetas e falsos cristos. Por quê? Porque ele quer chamar a nossa atenção sobre isso. A minha, a sua atenção. Esse é um sinal da volta de Cristo. E realmente, irmãos, desde que Jesus ascendeu aos céus e que a igreja começou, lá na igreja primitiva, Paulo, João, Pedro tiveram que lidar com esses falsos mestres que se infiltraram na igreja e tentavam arrebanhar várias pessoas contra
a teologia verdadeira, contra a pregação do arrependimento, contra o Evangelho de Cristo. E se alguns até se dizendo o próprio Messias. E isso continuou através da história e chegou até os nossos dias. Né? Há alguns anos atrás, vimos algo que escandalizou o mundo, Jim Jones, em que muitas pessoas se suicidaram, foram mortas, foram assassinadas com um falso profeta. Então, durante a história, se você ler a história da humanidade, você vai ver que todos esses falsos profetas, eles sempre existiram e se infiltraram na igreja, tentando enganar a muitos. Essa também, a oposição e a perseguição também é um outro sinal da volta de Cristo. Também a igreja começou a já ser perseguida desde a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, através do assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja depois da ascensão de Cristo, né? O nosso irmão Estevão, vamos encontrar com ele, irmãos. Vamos encontrar com ele. Está lá na presença do Senhor. A igreja começou a ser perseguida depois da morte de Estevão, e isso continuou principalmente depois do incêndio de Roma, né, em que Roma foi incendiada e Nero colocou a culpa nos cristãos na época, dizendo que foram eles que incendiaram Roma, né? E com isso começou uma perseguição cruel aos cristãos, em que eles foram lançados em arenas, eles foram queimados vivos, eles eram crucificados e queimados durante a noite para iluminar a cidade. Os corpos dos nossos irmãos que iluminavam a cidade naquela época, sendo queimados vivos por toda a cidade. E até hoje, muitos de nossos irmãos são mortos em toda a terra, em locais principalmente onde o Evangelho não pode ser pregado. Há pouco tempo Israel estava me mostrando um vídeo na África, onde um pai pastor, um local onde o Evangelho não poderia ser pregado. Israel, você lembra qual era o nome do local? Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. O pai era pastor e os filhos foram mortos na frente do pai, espancados até a morte. Os dois filhos. Eram três, né? Os três filhos. Irmãos, filmados, e as pessoas comemorando, e o pai ajoelhado, sendo obrigado a ver o filho ser assassinado. A perseguição continua. Você que acha que era só na época de Nero, irmãos, nunca parou. Nunca parou. Cristãos são mortos desde o primeiro século até hoje, continuam a morrer e a serem perseguidos. Em locais onde a igreja não é perseguida, nós sofremos oposição. Então você deve já ter sofrido oposição, né? A igreja sempre vai sofrer oposição. Você vai ser tido como bobo, vão rir de você, vão te afastar como amigo. Sempre haverá oposição contra a igreja. Vão tentar de qualquer maneira mundanizar a igreja, trazer o mundo para dentro da igreja e torná-la igual ao mundo. É a oposição contra a igreja. Então é outra marca da volta do nosso Senhor. Jesus está voltando. Não podemos dizer que não vemos esses sinais, porque nós vemos todos eles. Todos eles já se manifestaram, irmãos, e continuam se manifestando na nossa história, em todas as gerações.
Jesus está voltando. Diante desse cenário turbulento e desafiador, contudo, o próprio Senhor Jesus acrescentou a sua promessa de que o evangelho do reino de Deus alcançará os confins da terra. A plenitude do povo de Deus será alcançada. A igreja resistirá. Diga glória a Deus aí. Na sua casa, onde você estiver. A igreja resistirá aos ataques do inimigo. E os que perseverarem até o fim serão salvos. Irmãos, a igreja, ela resistirá. A igreja resistiu durante todo esse tempo de perseguição. A igreja resistiu em todos os locais onde eles foram mortos. Você imagina que Nero achou. Domiciano achou que iria terminar e acabar com os cristãos. Queimou, jogou na arena. Olha nós aqui. 2020, lendo a palavra de Deus, entregando o evangelho. A igreja resistirá. Você que está com medo aí dessa pandemia, porque as igrejas estão sendo fechadas, deixa eu te falar uma coisa. A igreja resistirá. A igreja resistirá não pela nossa força, mas pela força do Senhor, pela força do Espírito Santo. A igreja resistirá, irmãos. E os que perseverarem até o fim serão salvos. Vocês estão aí em Mateus? Continuem aí. Vamos agora abrir no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las, ou as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, manda te dizer: as portas do inferno não resistirão à igreja. Oh, aleluia! Não poderão resistir. A igreja vai continuar. Vai continuar. O Senhor é vencedor. Ele é vencedor. Ele já venceu na cruz, irmão. Não precisa temer, não. Você que é igreja, não fica com medo, não. Não precisa ficar ansiosa, nem ansioso na sua casa. As portas do inferno não poderão vencer a igreja. A igreja sempre resistiu através da história, através dos séculos, pela força do Espírito Santo. Foi o Senhor que instituiu a igreja e nós continuaremos. Glórias a Jesus Cristo. Continuando, haverá um período de grande tribulação antes da volta de Cristo, tá? E a pergunta aí na sua revista: haverá um período de grande tribulação antes da volta de Cristo? Sim, haverá. Desde as suas primeiras gerações, tá aí na sua revista, a igreja tem enfrentado oposição e perseguição, conforme a própria promessa do Senhor Jesus Cristo. Os próprios apóstolos enfrentaram toda sorte de oposição à proclamação do Evangelho, ensinando que tais sofrimentos eram necessários e esperados para aqueles que quisessem participar do reino de Deus. Então, se você quer participar do reino de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Você vai passar por sofrimento e tribulação? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque nós temos que ser mais parecidos com Cristo. A gente está caminhando, irmãos, nos passos de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ele é o nosso exemplo. O que ele passou? Sofrimento e tribulação. E depois da tribulação é que veio o quê? A glória. Então é assim que nós seremos também. Primeiro, tribulação, sofrimento, para depois vir a glória. Esse é o caminho, irmãos. Então vamos lá. Então eram necessários e esperados os apóstolos. Jesus pregou isso, os apóstolos pregaram isso. Vamos primeiro ver a pregação, o que Jesus falou sobre isso?
Abram no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tá aí com a sua Bíblia, João. Vamos ver Jesus falando sobre isso. Capítulo 16, versículo 33. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu falar que essa palavra é muito própria para o momento que nós estamos vivendo, né, irmãos? Neste mundo, Jesus está falando com você aí. Vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus disse para nós. Jesus não enganou ninguém, irmãos. Ele não te prometeu aqui no mundo um mar de rosas. Não te prometeu uma vida fácil, uma vida tranquila aqui nessa terra. Não. Mas ele te prometeu uma coisa. Ele prometeu que você iria vencer. E ele também prometeu que você nunca mais estaria só. Nunca. Ele disse que estaria com você todos os dias, até o fim dos tempos. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, Jesus está com você. Você não está sozinho ou sozinha. Então, ele venceu o mundo. Ele prometeu aflição. Vamos lá, ele disse que teria aflição. Avisou a mim e a você. E os apóstolos? O que vocês acham que eles pregaram? Vamos lá? Atos capítulo 14, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Opa! Quem dizia isso? Vamos ler do versículo 21 para ter o contexto. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, os discípulos do Senhor, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, a cidade de Listra, a cidade de Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quero dizer para você aí, ó, a pregação dos discípulos era a mesma que Jesus. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário, irmãos. Ok? Mas tenham ânimo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque nós vamos entrar no reino de Deus. Amém? Vamos lá, então. Quem quer participar do reino vai passar por tribulação. O Senhor Jesus e os apóstolos também deixaram claro que vários falsos mestres se infiltraram na igreja, operando sinais e maravilhas e disseminando falsos ensinos para desviar os discípulos. Tais anticristos já tinham se infiltrado na igreja desde o início, conforme também anunciara o Senhor. Então, queridos, o Senhor Jesus e os apóstolos também deixaram claro sobre os falsos mestres que se infiltram na igreja. Isso também causa uma grande tribulação, né? Os falsos ensinos e falsos mestres dentro da igreja, e que, se possível, enganariam até os eleitos. Mas deixa eu deixar uma coisa clara, porque existem irmãos que têm tanto medo. Ai, será que eu estou sendo enganado? Será que eu vou ser enganado pelo falso mestre e não vou entrar nos céus e vou para o inferno porque fui enganado, né? Deixa eu deixar claro uma coisa para que você não fique com seu coração atribulado aí. O Senhor disse que, se possível, eles até enganariam os discípulos, mas não é possível enganar
os eleitos, aqueles que foram chamados pelo Senhor, aquele que o Senhor chamou para ele. Deixa eu te provar isso. Então, abram aí no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos lá de novo, no Evangelho de João. João, capítulo 10. Tá aqui. Nós vamos ler do versículo 27 ao 29 de João 10. Aqui. As minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais, deixa eu repetir para vocês, jamais perecerão. Ninguém as poderão arrancar da minha mão. Deixa eu repetir isso para vocês. Jesus falou: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu para mim. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Olha o poder de Deus. Você não precisa ficar com medo do falso profeta. O Senhor que deu você para ele é maior, que deu você para Jesus é maior do que qualquer falso profeta, qualquer falso mestre, qualquer autoridade, qualquer potestade, qualquer demônio, qualquer coisa. Ele é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ninguém. Que segurança, diga aí, na sua casa. Que segurança. Ninguém. Então não precisa ficar com medo que você vai ser enganado, não. Você não será enganado pelos falsos mestres, nem pelo anticristo, nem pelos falsos profetas, porque foi o Senhor que te chamou. E ninguém vai poder arrancar você das mãos do Senhor. Glória a Deus. Você está seguro. Amém? Continuando. Apesar de a igreja enfrentar tribulação desde a sua fundação, espera-se que tal adversidade se intensifique à medida que a história se aproximar do fim. Então, o que a gente espera? Que apesar de, desde o início da história, a igreja sofrer todos esses sinais se intensificarão quando estiver próximo do final da história. Apocalipse é redigido assim. Ele começa com os selos de Apocalipse, quem já leu Apocalipse. Aí é um quarto da terra que sofre com todas as pragas, pestes, fome, perseguição, terremotos, é sempre um quarto. Depois começa com as trombetas, e nas trombetas é um terço da terra. Olha a intensidade aumentando. E aí é que sofre com as pragas, terremotos, água, fome, pestes. Um terço da terra, lembra? Um quarto dos selos, um terço nas trombetas, e com a taça da ira de Deus, as 7 taças, aí é toda a terra. Toda a terra. É didático. O que o Senhor está falando pra gente? Conforme eu vou me aproximando, tudo isso vai se intensificar. Tudo vai se intensificar, todos esses sinais, toda essa tribulação. Amém? Como será a segunda vinda de Cristo à terra? O Senhor voltará à terra como ele foi. Lembra como ele ascendeu aos céus? Vamos ali, lá, abrir em Atos 1, versículo 11. Abram aí em Atos 1, versículo 11. Diz assim: Jesus estava sendo assunto aos céus. Na frente de mais de 500 pessoas, Jesus, ressurreto, em corpo, ele não era um fantasma, irmãos. Ele subiu com o corpo dele, tá? Ele comeu, ele ficou 40 dias com os discípulos depois que ele ressuscitou. Comia com eles, mas com o corpo ressurreto. E aí, ele, na frente de mais de 500 pessoas, ele pegou e começou a subir aos céus e foi elevado aos céus. E aí todos ficaram olhando. Imagina você olhando aquela cena, ó.
Jesus subindo, 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 até que ele desapareceu atrás de uma nuvem e eles continuaram olhando. E aí no versículo 11, vamos ler a partir do 10, diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, Jesus. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Ora, eles viram ele subir daquele jeito, como é que Jesus vai voltar? Da mesma forma, só que aí ele vai o quê? Descer. Ele vai descer até nós, vai vir dos céus através das nuvens, da mesma forma que eles viram ele subir naquele momento. Então é assim que ele voltará. Será a segunda vinda, só que dessa vez será gloriosa, triunfante, conclusiva. Ele voltará de uma vez por todas e não virá para julgar a terra, para começar novos céus e nova terra aqui, julgar toda a humanidade, virá como rei. E o seu retorno, irmãos, será incontestável. Ele não voltará escondido, mas ele voltará da mesma forma que eles viram ele subir. Na frente, toda a terra verá. Vamos lá ver toda a terra verá? Vê aí. Abre de novo. Mateus 24. Volta para Mateus 24. Para lá e para cá, né, irmãos? Isso tudo é assim. Mateus 24. Versículo 26. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos verão. Toda a terra há de ver a volta de Cristo. Será incontestável. Como será o arrebatamento da igreja, irmãos? O arrebatamento da igreja ocorrerá de maneira visível e gloriosa na ocasião do retorno de Cristo à terra, e em preparação para o julgamento das nações e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Na ocasião, os que morreram confiantes em Cristo, quer dizer, aqueles que foram chamados, aqueles que morreram salvos, eles ressuscitarão primeiro, e os servos de Deus que estiverem vivos, se a gente estiver vivo, naquela época a gente vai ver, olha isso, os mortos ressuscitarem primeiro, os salvos, depois nós, né? E vamos encontrar com o Senhor, vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos céus e vamos descer com Ele até a terra para o julgamento das nações. Irmãos, como que você está falando isso, Fatia? Da onde você tirou isso? Da Bíblia. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 15. Está lá na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Por quê? Que nem todos dormiremos. Dormir era algo que se falava para aqueles que morriam e eram salvos, né? Como Estevão, dormiu no Senhor. Então Paulo está falando assim: olha, nem todos vamos morrer. Por quê? Porque quando Jesus voltar vai ter salvo que ainda vai ter vivo, que não vai passar por essa morte, vai ser logo, ó, vai direto para o céu, vai ser logo transformado. Todos nós seremos transformados, ok? Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deixa eu ler aí para vocês. Cadê? O versículo aqui. O versículo 56. O
O 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, quando o Senhor voltar, acabou a morte. Ninguém mais vai morrer, porque ele vai estar voltando. Então nós, os salvos, se estivermos vivos aqui na terra, já seremos transformados, porque não haverá mais morte. Ok? Irmãos, haverá um reino milenar de Jesus Cristo sobre a terra? Esse reino já foi inaugurado. Há um reino milenar de Jesus sobre a terra. Como que você está dizendo isso, irmã Fátima? Abram aí Mateus 12, 28 a 29. Mateus 12, 28 a 29. Vamos lá. Diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus, Jesus falando, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, quando Jesus chegou, eu quero novamente ler o 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O Senhor inaugurou o seu reino na terra. A vinda do próprio Deus na terra inaugura o reino de Deus na terra. Nós somos o povo desse reino. E quando nós aceitamos Jesus, lembra de uma das aulas que eu falei? Nós começamos a viver de acordo com a lei desse reino. Desse reino, não de acordo com o sistema desse mundo, mas de acordo com a lei do reino de Deus, apesar de ainda estarmos nesse mundo, porque esse reino já foi inaugurado na terra, ok? Esse reino é um período simbólico, esse reino milenar de Jesus Cristo. É um período simbólico entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então nós vivemos agora esse reino milenar. Esse reino milenar é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, em que o diabo foi amarrado, porque ele não pode mais te enganar. Lembra que o Senhor, ninguém pode tirar a gente mais das mãos dele? Estamos seguros, porque Jesus te comprou com o sangue dele na cruz. Então agora você está seguro nas mãos do Senhor. E ninguém mais pode te tirar das mãos dele. Então esse reino já chegou. Nós vivemos nesse reino. Satanás já foi aprisionado em sinal da sua destruição e julgamento vindouros. Os dias de Satanás estão contados. Ele está aprisionado. Deixa eu falar novamente algo que Martim Lutero falava aqui. O diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele está amarrado. Amém, meus irmãos? Então, ele está aprisionado e os seus dias estão contados. Ele será destruído, ok? Ele vai para o lago de fogo e enxofre, que é destinado para ele. Enquanto isso, os que creem no Evangelho nascem de novo, experimentando assim a primeira ressurreição. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente experimenta a primeira ressurreição. Quando Cristo voltar e julgar a terra, nós vamos experimentar a segunda ressurreição. Porque aí nós vamos ter o quê? Corpos incorruptíveis. Então, é isso que eu quero dizer para você. Nós já nascemos e já vivemos nesse reino. Glória a Deus por isso. Como serão os novos céus e a nova terra? É a última pergunta para nós encerrarmos o nosso estudo, irmãos. Maravilhoso. Deixa eu falar para vocês. Muito mais do que nós podemos imaginar. Muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano. Por mais que a gente tenha imaginação, irmãos, e olha que eu tenho muita imaginação. A gente não pode prever quão maravilhoso será isso. Sabe por quê? Porque a gente nunca experimentou, nós nunca vivemos.
E é muito difícil a gente imaginar algo que nós nunca vivemos. Nós vamos experimentar a imortalidade, a incorruptibilidade. Sabe o que é isso? A gente não vai ter mais vontade de pecar, nem vai se sentir tentado pelo pecado. Nós nunca experimentamos isso, mas é assim que nós vamos viver. Nunca mais haverá sofrimento, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Isso vão ser os novos céus e a nova terra, livre do pecado. Primeira coisa, novos céus e nova terra, livre do pecado e dos seus efeitos. Quais são os efeitos do pecado? Tristeza, choro, dor, maldição. Isso tudo vai acabar. Vai ser o fim da história, que vai ser os novos céus e nova terra, é o fim da história, né? A consumação da história vai ser muito melhor do que o início, muito mais maravilhoso do que o início da história, que foi Gênesis, quando Deus criou a terra, os céus, o mar, o homem. Por quê? Vamos entender por quê? Porque Adão era corruptível. Tanto era corruptível que se corrompeu. Por isso que o pecado entrou. Se ele não fosse corruptível, ele não iria pecar. Mas nós seremos incorruptíveis. Então, muito maior do que o primeiro homem. Amém? Porque Deus vinha conversar com Adão todo final da tarde. No final da tarde ele vinha conversar com Adão e Eva, com sua criação, e ali os dois conversavam, tinham comunhão, né, face a face. Deus vinha para conversar com eles. Só que nos novos céus, no fim da história, o Senhor habitará conosco. Ele não vai vir nos visitar, porque Ele habitará conosco todo o tempo. Olha que coisa maravilhosa. Abra em Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia. Esse é fácil de você abrir. Apocalipse, capítulo 21. Deixa eu ver, é o 21 ou 22? Eu acho que é o 22. 22, irmãos. Versículo 5 diz assim: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, isso nos novos céus e nova terra, de candeia nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O Senhor vai estar todo o tempo aqui, não vai mais precisar de luz. Outra coisa maravilhosa, que muito melhor do que no princípio, vai ser: antes Adão e Eva habitavam num jardim, mas nós habitaremos numa cidade inteira, irmãos. Aí, ó, capítulo 21 de Apocalipse diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É uma cidade inteira para nós habitarmos. Glória a Deus. O fim será muito melhor do que o início. E para encerrar, tudo isso será possível tão somente porque o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é digno de conduzir a história do início ao fim, pois Ele morreu e venceu e um dia reinará sobre novos céus e nova terra, junto com a sua igreja. A Ele somente seja toda a glória. Amém. Apocalipse 4. Versículos de 6 a 10. Vamos encerrar assim. Apocalipse 5, irmãos, versículo de 6 a 10. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus e enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
Ao recebê-los, 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Encerramos a nossa história assim. Diga glória a Deus aí. Ao Senhor toda a glória. Amém. Que Deus os abençoe. Um beijo, meus irmãos.